A Padi fez uma matéria em Splash falando: Silvio Santos se rende, conversa com Lula e deixa Bolsonaro no passado. Que história é essa, Padi? Pois é, falando em Silvio Santos, né? Olha só, Silvio Santos. Ontem as meninas, as filhas número 3, número 4, Daniela Beirute, que usa o nome do marido, e a Patrícia Bravanel foram a Brasília para fazer uma aproximação com esse governo, com o presidente Lula, e ali teve um pretexto de apresentar a Daniela como nova presidente do SBT, esse posto que ela ocupa desde abril desse ano. Então, tinha essa ideia, vamos apresentar a nova presidente do SBT, mas era um encontro de aproximação mesmo, porque o SBT, o Silvio Santos é uma pessoa governista, né, um empresário governista. Ele tem uma concessão pública, o SBT é uma emissora que está encaixada aí nas regras da radiodifusão, então, para você operar em TV aberta no Brasil, você está dentro de uma legislação que pede essa concessão pública. As TVs, os canais pagos, por exemplo, não tem isso, mas uma TV aberta tem essa necessidade e essa concessão é renovada a cada 15 anos, a concessão dele está em dia, mas ele é sempre muito cioso disso e ele trata, isso foi dito no governo passado com o Bolsonaro, ele trata o presidente como o patrão dele, mas ele trata assim, é como se fosse assim, uma confusão entre governo e Estado, né? Como se o cara que está ocupando a cadeira fosse o dono da caneta, ou ele, na verdade, ele está usando a caneta, que é renovada a cada 4 anos ou não, depois da reeleição ele não pode mais, como sabemos, mas somos nós que renovamos isso, nós eleitores. O Bolsonaro trata o presidente como o patrão. Falou isso sobre o Bolsonaro. O Silvio Santos trata o presidente como patrão e falou isso sobre o Bolsonaro. Aí, assim, o que eu disse na coluna que eu escrevi é que, embora ele sempre tenha sido governista, ele fazia a Semana do Presidente, que bajulava as ações positivas de cada chefe de Estado, né? No domingo tinha sempre lá a Semana do Presidente com o Lombardi, que os mais novos talvez não tenham conhecido, morreu em 2011, mas era uma voz padrão que aparecia do nada no programa Silvio Santos, e o Lombardi narrava a Semana do Presidente, então sempre teve uma bajulação. Mas a aproximação com o governo Bolsonaro foi uma aproximação como nunca antes houve, assim, que beirou a promiscuidade no sentido de ter ali uma confusão de valores e interesses, porque o genro do seu Silvio, no caso, Fábio Faria, era ministro das comunicações, que é a pasta diretamente relacionada aí a uma radiodifusão, como era o caso do SBT. Então, havia ali uma confusão de interesses, nesse sentido que eu falo promíscua, né? Mas havia ali uma confusão de interesses na figura do ministro, que é casado com Patrícia Bravanel, que é herdeira do Grupo Silvio Santos, que tem uma televisão, uma concessão pública. Então, tinha uma aproximação muito forte. E era necessário agora chegar, embora tenha havido declaradamente uma torcida por Bolsonaro, né, do qual o Fábio Faria fazia parte, tal, então havia essa torcida por uma reeleição, era preciso que ficasse claro agora, não, tudo bem, Lula eleito, somos democráticos, respeitamos o pleito e vamos trabalhar numa aproximação com esse governo, é mais ou menos isso. Falei demais, Yas, pode falar. Não, você pode falar o quanto você quiser, fique à vontade. Então é isso. Mas o interessante é que o governo Bolsonaro aumentou a participação do SBT no bolo de publicidade distribuída pelo governo. E o interesse do SBT é não perder claro, a participação que foi alcançada nesse bolo, que interessa para todo mundo, todas as TVs estão interessadas na publicidade de campanhas de saúde, de campanha do Banco do Brasil, de campanha da Caixa Econômica, tudo passa por esse circuito que é o governo federal. Então, não pode haver nenhuma dúvida de que essa emissora está alinhada com o governo federal nesse sentido, né, que não tem nada contra. Mas, claro que assim, você deve fazer um jornalismo sempre crítico. No caso do Silvio, na gestão Bolsonaro, até no jornalismo ele interferiu. Então, vamos ver agora como é que fica. Acho que eles estão com uma posição que tem que ser mais crítica mesmo, né? O governo está ali para ser cobrado das suas obrigações, mas o fato é que durante o governo passado eles foram muito, muito, muito condescendentes, principalmente pelo fato de ter um membro da família dentro do governo. Era uma situação atípica, né? Eu acho que, da minha percepção, ele não poderia aceitar um cargo dentro do governo.
mas aceitou, isso nunca foi contestado, tem oposição para isso, não estou lá para julgar, e ninguém fez nada, ficou. Mas agora sim, a fila andou, é mais ou menos esse o recado que foi dado ontem. As meninas foram a Brasília, tudo isso para dizer que, durante o encontro, as meninas ligaram para o papai Silvio, e o papai Silvio falou com o presidente Lula no telefone. Os dois sempre tiveram uma relação muito cordial, não eram inimigos, mas era preciso ficar claro que não tem nada contra, né, o fato do Lula ter derrubado o Bolsonaro, que era o querido anterior do Silvio. Mas o Silvio, assim, mudou o governo, ele é amigo do novo governante, não tem dificuldade de se mostrar alinhado com o novo presidente, que ele chama sempre de patrão, porque ele acha que a concessão está na mão desse cara. Na verdade, a concessão, ao contrário do que fez entender o Bolsonaro durante aquelas ameaças todas feitas à Globo, que faziam um papel mais crítico ao governo dele do que SBT e Record, ela passa pelo Congresso também, né? Não é uma canetada do presidente que define. Mas, evidentemente, o presidente pode dificultar esse processo. Então, o seu Silvio quer estar sempre bem com o presidente que está lá sentado em Brasília.